Vamos às provas dadas, a discussão noturna das quintas com Rita Matias, Joana Mortágua e Alinol de Bovinque. Boa noite, minhas senhoras. Sejam bem-vindas. Vamos começar pela legislação laboral já aprovada pelo Governo e que vai ser agora sujeita a negociações para que tenha a luz verde do Parlamento, ou não. Aline, o que é que acha que vai acontecer com estas negociações que já estão em curso? Hoje o Primeiro-Ministro esteve com José Luís Carneiro, ontem tinha estado com André Ventura. Boa noite, Pedro. Boa noite aos meus companheiros de painel e quem nos ouve em casa. Eu penso que isto vai ser um pouco mais do mesmo. No fundo, não se trata de reforma laboral, não se trata de se preocuparem com o país verdadeiramente. Eu julgo que é mais questões de vitórias políticas e de jogo político. É aquilo que eu tenho andado a sentir desde o início deste processo. E se calhar vou ser politicamente incorreta e não tenho que agradar a ninguém porque também não estou a colher votos, mas eu julgo que quando se falam em direitos adquiridos também tem que se falar em deveres. E alguma coisa deve estar mal no nosso país porque, repare, Pedro, nós temos um ranking de produtividade baixíssimo. Somos a nona economia menos produtiva da Europa. E para si o problema está na legislação laboral? Eu acho que sim, isso também se reflete de alguma forma, como é óbvio. De outra forma, nós não estaríamos em níveis tão baixos, não só da produtividade, não só de uma economia super baixa. Portugal só supera 9 outras economias europeias. A saber, Bulgária, Grécia, Polónia, Hungria, Eslováquia, Roménia, Letónia, Croácia e Chequia. Quer dizer, não podíamos estar pior. Só se estivéssemos depois da Chequia, não é verdade? Portanto, alguma coisa está mal no nosso país e tem a ver também, obviamente, com a lei laboral. E talvez a única questão que se prende aqui que não seja tão favorável é que, apesar de aqui o Governo querer uma flexibilidade maior na lei laboral, esquece que tem que reforçar o Estado Social para não aumentar a precariedade. Talvez aqui é que se tivesse que pensar nos equilíbrios, mas de qualquer maneira nós não podemos esquecer que estamos num estado lastimável relativamente à lei laboral e ela tem que ser modificada de alguma forma. Rita, do que já se sabe, foram alteradas medidas iniciais do Governo, foram também acolhidas algumas propostas da UGT. O Governo acabou por reforçar as licenças parentais e as férias. E isto parecem alterações feitas já a pensar nas propostas e naquilo que o Chega a criar a partir desta legislação laboral. O que é que falta para que o seu partido dê o sim ao Governo nesta matéria? Antes de mais, boa noite aos três e boa noite a quem nos acompanha lá de casa. Eu acho que falta muita coisa, até porque não é porque o Governo à última da hora acrescenta mais 2 dias de férias nesta proposta ou, por exemplo, agora anuncia, eventualmente, tendo em conta que o Chega colocou essa carta em cima da mesa mais recentemente, pode ser uma tentativa de aproximação que eu acho de louvar também, que não pareça que quer criticar por criticar. Acho positivo que o Governo se queira aproximar das posições dos parceiros. Mas estas alterações melhoram as leis que estavam aqui em cima honestamente, da mesa? melhora um pouco. Primeiro porque parece que o Governo está a trazer uma grande coisa à humanidade, por exemplo, no que toca às licenças parentais pagas a 100%, 6 meses, nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Quer dizer, isto já estava aprovado na Assembleia da República por uma iniciativa de cidadãos, está neste momento a decorrer um processo de especialidade e, portanto, é uma questão de tempo e se calhar até vai ser mais rápido o processo da Assembleia da República do que a aprovação do pacote laboral. Portanto, o Governo não tem que vir acenar aos portugueses como se estivesse a fazer uma grande coisa, porque esta vitória foi dos pais, foi das mães que se mobilizaram. Infelizmente, a legislatura anterior caiu e eles voltaram a fazer esta iniciativa. E, portanto, se isto avançar, é por mérito dos pais e das mães e não por mérito do Governo, que quer agora tentar fingir que não feriu as mães trabalhadoras com as propostas que colocou em cima da mesa. Mas continua a ferir. Continua porque mantém a proposta do outsourcing sem limites, e isto choca-me quando nós sabemos que é uma prática, não só no Estado, mas também nos privados, despedir coletivamente pessoas e depois contratar essas mesmas pessoas, às vezes em empresas com serviços externos, que vão ganhar menos dinheiro, vão estar mais desprotegidas e sujeitas a regras diferentes.
Outra coisa que me choca particularmente é manterem o tema de não reintegrar o trabalhador em caso de despedimento ilícito. Por exemplo, uma mulher grávida que seja despedida por estar grávida ou por estar a amamentar, podia ter duas opções, ou receber uma indenização ou ser reintegrada no seu posto de trabalho. Neste momento o Governo diz não, já não pode ser reintegrado no seu posto de trabalho, recebe uma indenização, portanto compensa para certas empresas prevaricar. Se de facto uma mulher começar a mostrar o seu projeto de natalidade, de família, e se isso compromete os objetivos da empresa, então mais vale despedir aquela funcionária, porque a indenização não se compara aos lucros que eventualmente estão a perder. Portanto, choca-me que uma direita supostamente conservadora não olhe para este tema. E por fim, o tema dos contratos a termo certo, a passar para 3 anos, sabendo que os jovens portugueses são as principais vítimas destes contratos a tempo certo. E há um estudo de 2021 do Observatório das Desigualdades que diz que mais de 66% dos jovens que estão nesta situação de precariedade preferiam não estar. Estão porque não têm alternativa. E um contrato a termo certo limita o jovem no acesso ao crédito à habitação, limita no projeto de construção de família. Portanto, eu acho que este governo tem que aprender a ser uma direita muito mais social e não tanto uma direita elitista, porque Parece o país não é feito de elites. Partido da esquerda a falar. Não, na verdade é um partido de direita popular, porque nós conhecemos as nossas raízes, nós vimos do povo e não nos esquecemos que é o povo que representamos e não certas elites. A Aline está muito sozinha nesta discussão. Joana Mortágua, é possível que esta reforma laboral passe e, se for, o que é que prevê que aconteça em Belém? Boa noite. Esta reforma laboral já não tem caminho e eu acho que a única expectativa é que ela chumbe rapidamente. Chumbe. Que o bar aberto dos despedimentos, que se mantém na lei, e eu aqui cito André Ventura, que chamou à lei um bar aberto de despedimentos, e que se mantém na lei, que a lei que aumenta a precariedade, que a lei que baixa salários, seja chumbada. E que não seja usada como moeda de troca, nem para joguinhos de toque e foge com o Luís Montenegro, nem para reuniões secretas com negociações que não são negociações. Mas, portanto, acha que é isso que se está a não, o que eu estou a dizer é que governo? a única coisa que há a fazer a esta lei é chumbá-la. Porque enquanto ela andar a navegar no Parlamento, há sempre alguém que vai pôr na mesa uma contrapartida para o bar aberto dos despedimentos. Seja essa contrapartida uma perspectiva que não se sabe, que não se consegue quantificar, de diminuição da reforma, ou um capricho ideológico, ou outra coisa qualquer. E, portanto, esta lei não tem que ser contrapartida para nada. A sua aprovação não deve ser contrapartida para nada, porque ela é uma má lei. É uma má lei que não deve ser aprovada. E quanto mais depressa sair do caminho da discussão sobre problemas reais do país, como a saúde, como a habitação, como os direitos sociais, como o valor das pensões, como o aumento do custo de vida, melhor. Mas daquilo que tem observado, considera que o Chega tem essa mais do que disponibilidade de vontade para negociar e eu acho que está na hora de dizer. Havia uma série de expectativas. Vamos ver a expectativa da proposta das propostas dos patrões e dos sindicatos. Vamos ver a expectativa das negociações. Vamos ver então o que é que o Governo leva à Assembleia da República. Já não há nada para saber. É o bar aberto dos despedimentos. O que é que se faz a um bar aberto dos despedimentos? Chumba-se. Não se negocia com reuniões mais secretas ou menos secretas. É chumbar. Não há toque e foge. Mas esse é o seu desejo, não quer dizer que seja isso que vai acontecer. A partir do momento em que se reconhece qual é o poder de dano desta lei nos direitos laborais, nos salários, na possibilidade dos jovens terem uma carreira estável, a única solução é chumbá-la. Mas deixe-me só dizer uma coisa, que é... O Governo nitidamente está a cozinhar aqui uma coisa diferente. Tem 12 propostas. Não está e era isso que eu queria chamar a atenção. Já abriu, mostrou alguma abertura ao Chega. É exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu espero que ninguém que proponha o aumento de dias de férias dos trabalhadores, como é o caso do Bloco de Esquerda, e tem a ver com reposições de direitos que existiram e que foram cortados, se deixe enganar por aquilo que o Governo agora fez, que é o Governo não propôs nenhum aumento dos dias de férias. O que o Governo diz é que há a possibilidade do trabalhador ter 2 faltas justificadas não pagas. E nós começarmos a confundir os dias de férias com trabalho, com dias não pagos, é o fim do conceito das férias pagas. Se nós deixamos que na contabilização dos dias de férias sejam somados dias que não são pagos,
faltas justificadas não pagas, ou seja, não se pode levar um processo disciplinar, não conta para um processo para despedimento, não tira outro tipo de direitos e de benefícios que possam existir por assiduidade, mas não são pagas. Férias não é isso. Férias são dias de descanso pagos. E é uma conquista histórica dos trabalhadores e nós não devemos aceitar que o Governo comece a dizer que dias não pagos são férias. É uma fraude. Portanto, este suposto avanço do Governo nesta matéria é uma fraude. As hipóteses são poucas da legislação laboral ser aprovada, ainda assim continuam em aberto. Aline, se este pacote laboral chegasse a Belém ou chegar a Belém, o que é que acha que o Presidente vai fazer? Vetá-lo? É muito provável que o faça, na medida em que já tinha prometido que o faria. Portanto, ele está agora numa situação caricata, porque ele defendia que a concertação laboral era uma condição para passar e nós sabemos que isso não aconteceu. No entanto, ainda pode ser que o Governo consiga negociar com o Chega, e aqui o Chega de facto tem um poder na mão para deixar passar essa lei laboral se conseguir negociar com o Governo, com as propostas que o Chega tem falado. É claro que o Chega tem de vez em quando colocado em cima da mesa uma proposta, depois coloca outra, depois retira, percebe-se que há aqui uma dança negocial. Vamos ver o que é que irá acontecer, mas julgo que esta lei pode passar, vai depender do Chega. Mas as propostas que o Chega tem feito e que tem levado os comentadores a dizer que muito se assemelham a propostas feitas por partidos de esquerda, a Rita Matias acaba de explicar que são propostas de uma direita populista. Concorda com esse Uma direita conceito? popular. Popular. Pronto. Se calhar é mais populista do que popular. Peço desculpa, Rita, por dizer isto, mal. mas por acaso julgo que até uma das propostas que o Chega tinha colocado em cima da mesa era de descer a idade da reforma. Ora, isso não é viável economicamente, pelo menos da maneira como o nosso país está neste momento. Mas também já percebi que já recuou um pouquinho relativamente a isso. Não é uma linha vermelha, foi isso, pelos vistos não é. Portanto, é uma questão de ver agora como é que vai ser essa dança de negociações. Vamos para outro tema, a lei da nacionalidade. Mas permita-me só um comentário muito breve, porque acho que este pacote laboral já permitiu uma coisa muito interessante, pelo menos para a agenda política do Chega. É que veio provar que, afinal, os imigrantes não estão a salvar a segurança social coisa nenhuma. Porque contas da Sra. Ministra do Trabalho, a proposta que o Chega tem de redução da idade da reforma, sendo que nós ainda nem quantificámos concretamente se era 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, se era voltar aos 65 anos, custaria cerca de 2 mil milhões ao ano, portanto, à segurança social. Mas os imigrantes contribuem supostamente 4 mil milhões ao ano, ou seja, dava para pagar 2 vezes o custo da medida. Portanto, isto é só a prova de que, afinal, os imigrantes não estão a salvar coisa nenhuma. Portanto, acho que pelo menos houve o mérito desta proposta que o Chega trouxe a debate. Espero que o Governo possa ter em conta. Está a manifestar dúvidas na conta que... Se eles contribuem 4 mil milhões... 4 mil milhões, o dinheiro está lá, que o Governo não quer usar. Quer dizer, o Governo não quer... Só mostra que, o Governo não quer usar o contributo dos imigrantes para baixar a idade da reforma. E a culpa é dos imigrantes. Não, a culpa é precisamente de quem abriu as portas. Mas nós sempre dissemos que a culpa não é dos imigrantes que vêm. A culpa é de quem escancara as portas. Lamento que não usem, porque já agora, já que vêm usar as nossas creches, os nossos hospitais, já que vêm sujar as nossas cidades às vezes, então pelo menos que fossem úteis e que ajudassem os nossos avós, por exemplo, a ter reformas mais dignas, a poderem reformar-se mais cedo. Portanto, lamento que isto não seja uma opção política. Mas quem é que recusou a proposta do Chega? Foi a Ministra do Trabalho, foi a Solidariedade Imigrante ou foi o Governo do PSD? A Ministra do Trabalho, a Ministra do Trabalho que continua com a política migratória que a Sra. Joana Mortágua promoveu com o Partido Socialista. Vamos à lei da nacionalidade, e o decreto que criava a perda de nacionalidade como pena acessória no caso de crimes graves cometidos por imigrantes. Rita, o Presidente já devolveu o decreto à Assembleia. À terceira, o Chega vai desistir ou vai reconfirmar, como quer André Ventura, com 2/3 de votação? O Chega pretende reconfirmar, pretende voltar a levar esta bandeira, porque de facto não podemos abdicar deste tema e é isto que as pessoas precisam de perceber lá em casa. Nós estamos a falar de crimes graves como tráfico humano, como
prostituição de menores, como exploração sexual. Portanto, isto parece-nos crimes demasiado graves para alguém que veio de fora, obteve a nossa nacionalidade, sendo que para o Chega nem a nacionalidade devia de ser atribuída de qualquer forma. E infelizmente é. Ainda assim, não poder perder a nacionalidade para nós choca-nos, até porque é uma medida que existe numa série de países e esses países não são considerados menos democráticos nem menos desenvolvidos do que Portugal. Portanto, estamos aqui a ser mais papistas que o Papa. Que o Presidente da República não é obrigado a promulgar uma medida considerada inconstitucional, ainda que ela venha com a maioria reforçada do Parlamento. O Presidente da República é até uma figura muito interessante, porque, por exemplo, a Presidente da República tem que se candidatar um cidadão nacional originário, não é alguém que tenha obtido a nacionalidade mais tarde. Portanto, há uma distinção na Constituição sobre aqueles que chegam a Portugal e obtêm a nacionalidade ou sobre aqueles que nascem portugueses. Portanto, acho que a Constituição às vezes serve para umas coisas, mas depois para outras já não serve. Portanto, o Chega vai realmente tentar reconfirmar esta lei. Mas também tem uma discriminação sobre a idade. Vai ser chumbada de novo? Porque nós não queremos abdicar desta. Nós estamos no Parlamento desde que André Ventura era um deputado e quantas vezes, ainda hoje, no tema das forças de segurança, vimos N propostas de máxima justiça serem chumbadas e nós apresentamos na mesma. Não é porque a maioria não se avizinha simpática com as nossas propostas que nós não propomos. Não, nós propomos até para os portugueses terem a certeza que, neste caso, o Partido Social Democrata não é tão convicto como se diz. E neste tema da imigração, nós andamos a dizer há 2 anos que o Partido Social Democrata está a surfar uma onda que o Chega alertou que existia. Está a acusar o PSD de querer largar esta questão da perda da nacionalidade. É o que me parece, pelo menos, ouvindo as palavras do Hugo Soares. Joana, o Chega até já falou em referendo, algo que também os legisladores têm dúvidas sobre a possibilidade de haver um referendo apenas sobre este assunto. Qual é o caminho que resta ao Parlamento nesta matéria? Acha que os deputados vão voltar a votar com 2/3 de votos, um diploma que já veio devolvido por 2 vezes do Tribunal Constitucional? Não me parece que haja forma. Quer dizer, houve uma votação por unanimidade no Tribunal Constitucional, que é uma coisa raríssima. E, portanto, é claramente inconstitucional. Não há muito para dizer sobre isso. Eu ouvi algumas interpretações dos comentadores políticos, e aqui no puro campo de comentário político, de que Ventura tinha sido enganado por Luís Montenegro. E eu acho isso bastante improvável. André Ventura é um jurista e, tanto quanto se sabe, do ponto de vista académico, um jurista muito competente. Sabe perfeitamente que esta norma é inconstitucional, sabe perfeitamente que esta norma não é referendável também por imposição da Constituição e, portanto, podia perfeitamente prever por que razão é que o PSD quis fazer 2 leis separadas. É porque agora o Chega fica com a bandeira e o PSD fica com a lei. Propósito só para enganar. Houve uma divisão, digamos, uma redistribuição. O Chega ficou com a bandeira, o PSD ficou com a lei. O que preocupa aqui, o que eu espero não ver, é que esta bandeira do Chega agora se transforme numa nova moeda de troca, para ir negociar o corte salarial dos trabalhadores por turnos ou o bar aberto dos despedimentos. Não confunda temas. Isso é que é importante que não se crie aqui, não se abra aqui um novo caminho das tais negociações que acabem no corte salarial e na precariedade dos trabalhadores em Portugal.